ser bem rápido. Versículo 24. 1 Coríntios 10, 24. Apenas o 24, e depois a gente vai ler Filipenses. 1 Coríntios 10, 24. Não busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Outrem, você sabe que é outro, né? Versículo 24 mesmo. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Filipenses capítulo 2. Versículo 2 até o 5. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses 2:2 diz assim: completai o meu gozo é alegria, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Forte essa palavra, muito forte, brabo. Imagina a Bíblia orientando você a buscar o interesse do outro e não o teu interesse. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo, está orientando a igreja a buscar o interesse do outro e não o interesse próprio. A Bíblia toda, ela vai falar sobre relacionamento. A Bíblia toda vai girar em homens se relacionando com homens. O versículo central da Bíblia é João 3,16. O versículo principal da Bíblia Sagrada é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo chave, o versículo central do cânon sagrado é João 3,16. Mas a Bíblia vem dizendo em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele, a Bíblia está dizendo aquele, ou seja, aquilo que Deus fez, Deus não fez pensando nele, Deus fez pensando em você. Aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus fez, Ele não fez pensando nele porque Ele não precisava de salvação. Deus fez pensando na gente. Então Deus está ensinando a igreja: se eu fiz algo pensando em vocês, vocês também precisam fazer algo pensando nas pessoas. Por isso que você precisa buscar o interesse dos outros e não apenas o teu interesse. 99% da Bíblia, ela vai falar sobre relacionamento. Relacionamento de irmãos, relacionamento de pais, relacionamento de filhos. 99% vai falar sobre isso. O próprio Deus, quando dá Jesus, Ele está falando de relacionamento. Deus está dizendo que Jesus morreu pelos anjos, que Jesus morreu pelos querubins, pelos serafins. Deus está dizendo que Jesus morreu por aquele, ou seja, uma pessoa. Deus está ensinando a igreja como se deve relacionar. E se relacionar não é fácil. Por que não é fácil? Porque você sempre será totalmente diferente do teu irmão. O teu DNA é diferente do dele. A tua forma de pensar é diferente da dele. É diferente. Por isso que em Filipenses, lá em Filipenses 2:2, o apóstolo São Paulo vem dizendo: olha, tenho o mesmo coração, tenho o mesmo amor, tenho o mesmo pensamento. Porque Paulo sabia que todo ser humano, cada um pensa diferente. Por que eles pensam diferente? Ora, isso é normal, porque são pessoas diferentes, o DNA é diferente, nasceram em famílias diferentes, são diferentes.
Mas quando nós achamos Cristo pelo caminho, Cristo é aquele que tira o diferente e coloca a igreja em um caminho unânime, em um caminho de comunhão, em um caminho de igualdade. Porque para Deus o que conta não é o diferente, para Deus o que conta é a igualdade. E para mim chegar em um nível de igualdade, eu preciso adquirir o mesmo pensamento, eu preciso adquirir o mesmo coração, eu preciso adquirir a mesma intenção. Por isso que o apóstolo São Paulo vem dizendo: ora, é preciso que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus não pensava em si, Cristo Jesus pensava nos outros. É lógico que isso que estamos pregando não é fácil na prática. Nós sabemos que na prática não é fácil. Ontem falava com os irmãos a questão da mágoa. Falava para os irmãos ontem a questão do rancor, a questão da mágoa, a questão do rancor. E nós sabemos que isso na prática não é fácil. Na prática não é mole. Na prática isso vai exigir renúncia de você. Isso vai exigir quebrantamento de você. Porque se o teu coração não se quebrantar, você não pode perdoar. Se o teu coração não se quebrantar, você não pode aceitar. Entende? Quando falamos de mágoa, quando falamos daquele rancor que alguém carrega dentro de si, aquilo muitas vezes impede ele de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa próspera, de ser uma pessoa abençoada. Na prática é difícil tirar, porque na prática a gente está pensando demais na gente. Na prática a gente está pensando demais nas nossas dores. Na prática a gente está pensando demais nos nossos sentimentos. Na prática a gente está pensando demais nos nossos sofrimentos. Enquanto eu estou pensando demais em mim, eu vou esquecer do outro. Por isso que Paulo vem dizendo: olha, em vocês precisa haver o mesmo coração que havia em Cristo Jesus, o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ele não pensa nele, ele não faz por ele, meu Deus, ele pensa na igreja, ele pensa em você. Você já conversou com pessoas que têm dificuldade de ouvir? Você está falando e a pessoa não ouve? Quem já conversou com alguém assim? Aqui não deve ter ninguém assim. Você está falando e a pessoa não quer ouvir. Sabe o que eu aprendi sobre isso? Querido, quem não quer ouvir, aquilo que você está falando para ele pouco importa. Mas você está pensando: peraí, aquilo que eu estou falando é importante, aquilo que eu estou falando é de suma importância. Mas você falar algo importante para quem não quer ouvir, aquilo que você está falando para ele não é importante. Aliás, você falar algo importante para quem não quer ouvir, nem você para ele é importante. E toda vez que falamos algo importante, ainda que seja para quem não quer ouvir, nós queremos o bem daquela pessoa, sim ou não? Nós queremos o bem daquela pessoa, queremos ver aquela pessoa por cima, queremos ver aquela pessoa por cabeça, queremos ver aquela pessoa abençoada, mas ela não quer ouvir. Se não quer ouvir, aquilo que eu falo para ele não é importante. Se não quer ouvir, aquilo que eu falo, querido, serve de zombaria para ele. Ele ri na tua cara. Aquilo que você fala, se ele não quer ouvir, ele vai zombar de você, ele vai rir de você, ele vai debochar de você. Por quê? Porque ele não quer ouvir. Homem de Deus, mas o que eu estou ensinando, o que eu estou falando é importante. E de fato é. O que você está falando, o que você está ensinando é óbvio que é importante, mas está ensinando para quem não quer ouvir. Quer um conselho? Não gaste o teu tempo com quem não quer ouvir. Passa a mão no lombo do teu irmão, vai doer só um pouquinho. Mas o lombo dele é grosso, igual o lombo de hipopótamo. Quando você encontra alguém pelo caminho que não quer ouvir, qualquer coisa que você fala, por mais que seja importante, para quem não quer ouvir não é importante. Então não gaste as tuas palavras e nem gaste o teu tempo com quem não quer ouvir. Homem de Deus, se não é para mim gastar o meu tempo e nem as minhas palavras com quem não quer ouvir, o que eu faço então?
A Bíblia ensinou a gente a orar com quem não quer ouvir. Quem não quer ouvir só tem uma ferramenta, a oração. Quem não quer ouvir só tem um jeito, só tem um método, só tem uma forma: oração. Por quê? Porque as tuas palavras ele não quer ouvir, mas a tua oração vai chegar no trono de Deus, e Deus ele vai ter que ouvir. E Deus ele vai ter que ouvir. O problema é que a gente quer convencer alguém com as nossas palavras. Para de tentar convencer alguém com as tuas palavras, porque ele não quer ouvir. Vai na presença de Deus e apresenta ele na presença de Deus, e Deus vai convencer. Para quem não quer ouvir, tudo que você está falando para ele não importa. O que determina então se aquilo que você está falando é importante ou não é importante? Se ele quer ouvir. Se ele quiser ouvir, você pode falar um monte de bobagem, ainda assim vai ser importante para ele. E a melhor coisa é você se relacionar com quem quer ouvir e não com quem não quer ouvir, concorda? Como é bom você se relacionar com quem quer ouvir, porque aquele que quer ouvir, tudo que você vai falar, ele vai falar: opa, é isso aí mesmo, é verdade, eu apoio, é isso aí. Como é bom ouvir isso, irmão. Quem quer ouvir, ele não vai se opor a você. Quem quer ouvir, vai fazer tudo que você falar. Quem quer ouvir, vai te agradecer porque você está falando. Agora quem não quer ouvir, vai zombar de você. Quem não quer ouvir, vai rir de você. Quem não quer ouvir, não vai dar a mínima para você. E como é bom a gente relacionar. Como seria bom se eu pudesse escolher com quem se relacionar, porque eu escolheria apenas pessoas que queiram me ouvir. Porém, nem sempre sou eu que escolho com quem se relacionar. Normalmente quem escolhe atravessar o teu caminho é Deus. E Deus, para trabalhar com você, Ele não coloca na tua frente quem quer ouvir. Deus, para trabalhar com você, Ele coloca na tua frente quem não quer ouvir. Esse negócio de quer ouvir, não quer ouvir, quer ouvir, dá nó na cabeça da gente, não? Até eu que tem hora. Se eu pudesse escolher, eu dizia: Deus, eu vou escolher aqui o A, o B, aqui é maravilha, todo mundo quer ouvir o A, o B. Aí Deus falaria para mim: mas aí tu não vai ter problema nenhum, aí é mole, aí é fácil, Aí Deus fala: não, eu vou escolher quem vai passar pela tua vida. Aí Deus, para dar uma pegada em você, Deus coloca no teu caminho. Isso inclui a família, tá? Isso inclui a família. Deus coloca no teu caminho pessoas que não querem ouvir. Lá na tua casa, deve ter alguém lá que não quer ouvir. Coloca lá pessoas que não querem te ouvir. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz assim? Deus faz assim para trabalhar com você. Porque você falar com quem não quer ouvir, isso vai exigir de você paciência. E Deus quer te dar paciência. Você falar com quem não quer ouvir, isso vai exigir de você domínio próprio. E Deus quer te dar domínio próprio. A Bíblia chama domínio próprio de frutos do Espírito. A ciência chama domínio próprio de autocontrole. Autocontrole e domínio próprio é a mesma coisa. A diferença é que o domínio próprio, quem faz frutificar em você é o Espírito Santo. Então Deus, para fazer nascer o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, que é o domínio próprio, então Deus coloca no teu caminho quem não quer ouvir, para te dar domínio próprio. Porque quem não quer ouvir, a nossa vontade é brigar, é ou não é? Quem não quer ouvir, a nossa vontade é pular na goela dele, é ou não é? Quem não quer ouvir, a nossa vontade é pegar uma panela e vestir na cabeça dele, é ou não é? Quem não quer ouvir, a nossa vontade é tirar da cinta e fazer ele ouvir a força, é ou não é? Pois é, mas aí Deus fala: eu vou colocar no teu caminho quem não quer ouvir, porque eu tenho que desenvolver em você o domínio próprio, e tu não tem. Então eu vou colocar essa pessoa para você aprender a ter domínio próprio. Aí Deus, que é maravilhoso e onisciente, Ele não coloca no teu caminho quem não quer ouvir, uma pessoa que você não conhece ou de longe. Ele faz isso com alguém de dentro da tua casa. Por quê? Porque se Deus colocar no teu caminho quem não quer ouvir, e essa pessoa é de longe, você não conhece ela, se ela não ouvir ou se ouvir, para você tanto faz.
E não vai mudar nada em você. Então Deus pega alguém que você ama e coloca no teu caminho, e ele começa a não te ouvir, aleluia. Porque agora, bater naquele que ama é complicado, afastar dele é complicado, dar umas burdoadas nele, embora a gente tenha vontade, mas é complicado. Aí Deus então coloca alguém no teu caminho que você ama. Até porque se você ama aquele alguém, não tem como você distanciar dele, vai ter que aguentar, suportar. Aí Deus, para fazer você aguentar e suportar, Deus está dizendo, você vai ter que ter domínio próprio a partir de hoje. Em outras palavras, Deus prende você em alguém. Fala sério, né, irmão? Deus prende você em alguém. Aí você quer fugir, não tem jeito, está preso naquele alguém. Aí você quer escapar, não tem jeito, está preso naquele alguém. Tem jeito. Agora, se é alguém de longe, se ele quer ouvir ou se ele não quer ouvir, o problema é dele, você não está nem aí. Você não tem contato, não tem relacionamento nenhum com ele. Então Deus, para fazer você ter paciência, Ele coloca no teu caminho quem não quer ouvir. Deus, para fazer você ter fé, Ele coloca no teu caminho quem não quer ouvir. Deus, para fazer você perseverar, Ele coloca no teu caminho quem não quer ouvir. Deus, para fazer você perdoar, Ele coloca no teu caminho quem... Ah, meu Deus, aquele que não quer ouvir você. Irmão, e domínio próprio é uma belíssima virtude do Espírito, né? Domínio próprio. Imagine você sendo bombardeado, imagine você sendo pisado, imagine você sendo chutado e você permanecer ali sereno. Lá na tua casa, o teu marido, a tua esposa, o teu filho lá te maltratando, pisando, ali fazendo, e você sereno. Domínio próprio. Igualzinho vocês. Exatamente. Você concorda que você nasceu de novo? Por isso Paulo falou, o sentimento tem que ser igual ao sentimento que houve em Cristo Jesus. Está apanhando, estão batendo, estão cuspindo, e Jesus está sereno. Era um saco de pancada, mas está ali, sereno, sereno. Sabe o que Jesus estava ensinando? Quem vence não é quem briga, quem vence é quem se aquieta. Entre ter razão e ter paz, escolha ter paz, irmão. Deixa ele com a razão dele. Porque numa briga você pode até ganhar no papel, mas vai perder aqui dentro nas emoções. Então é melhor muitas vezes você perder no papel e ganhar nas emoções. Eu ganhei, tá vendo? Ele tem que me engolir, tem que ouvir, ele tem que saber disso. Deus está dizendo, para com isso, rapaz. Deus está dizendo, cadê o domínio próprio? Entre ter razão e ter paz, escolha ter paz. Deixa a razão para aquele que não quer ouvir. Quer ver uma coisa que te deixa irritado? Trânsito. Quem já foi em Poste Caldo dirigindo o trânsito lá? Ninguém? Te deixa nervoso ou não? E quando alguém vai e entra na vaga que você estava ali para estacionar, não tem vaga. Uma vaga no trânsito, querido, é coisa rara. É ouro, é uma pupita de ouro, uma pepita de ouro. É raro. Aí você vê aquela vaga, ela está te chamando, ela está dizendo, venha, venha. Você viu que vaga abençoada? Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa vaga. Oh, glória. Aí você vai estacionar o carro, aí vem um. Aí esses dias, estou lá parado, e veio um e... Eu falei, Jesus, eu nasci de novo. O Senhor sabe que eu tenho domínio próprio. O Senhor sabe que eu aguento. Mas só que hoje eu vou abrir uma exceção. Não vou xingar, mas vou falar umas verdades. Quando eu abrir o carro, falar umas verdades, e vou acelerar e vou embora. Quando ele quiser me xingar, eu já estou longe. Não vou nem ouvir o que ele vai me falar. Dei uma resinha no carro. Falei, hoje
Quando eu abri o carro, coincidentemente, a pessoa abriu o vidro junto. Quando abriu junto, quando eu abri a boca, ele levantou: a paz do Senhor, apóstolo. Pai do Senhor, irmão. Tudo bem com o senhor? Maravilha. Estou ótimo, irmão. Como tá? No carro, imagina. O senhor quer pôr o carro aqui? Eu procuro outra vaga. Eu falei: não, essa vaga é sua. Deus vai me preparar uma na frente. Não, eu só quer que eu tire, eu tiro. Não, é tua vaga. Fica com a vaga. Rapaz, irmão, tem coisa que Deus tem que ensinar a gente, né? Tem coisa que Deus tem que deixar a gente quebrar a cara para a gente aprender. Tem coisa que Deus tem que dar uma pegada na gente para a gente entender. Homem de Deus, mas com quem não quer ouvir, o que eu faço? Ore por ele. A oração é a ferramenta que Deus nos dá para quem não quer ouvir. Quem não quer ouvir a tua mensagem, quem não quer ouvir as tuas palavras, quem não quer ouvir os teus conselhos, quem não quer ouvir os teus ensinamentos, para de brigar com ele, ore por ele. Ah, mas isso eu já tenho feito. Mas está sempre brigando? Faz uma coisa só ora por ele, para de brigar com ele. Ele não quer ouvir, mas vai chegar uma hora que ele vai ouvir. Sabe por quê? Ele vai ouvir porque você vai correr para a oração. E o Deus que ouve a tua oração vai fazer aquele que não quer ouvir começar a ouvir. Porque as tuas brigas não são carnais, as tuas brigas são celestiais. Paulo diz: a nossa briga não é contra carne e sangue, a nossa briga são contra os principados e potestades das trevas. As tuas ferramentas não são carnais, as tuas ferramentas são espirituais. E é no espiritual que você ganha, é no espiritual que você vence, é no espiritual que você tem vitória, é no espiritual que Deus te abençoa, é no espiritual que as coisas acontecem. Eu vou ficar falando isso aqui até você levantar a mão. É no espiritual que Deus muda tudo na tua casa, é no espiritual. Aleluia. Relacionamento não é fácil, não. Você sabe disso. Não é fácil. Lembra daquele jovem rico, e aqui eu finalizo. Lembra daquele homem que chegou até Jesus, dizendo: mestre, bom mestre, chamando Jesus de bom. A forma que ele se dirige a Jesus é uma forma irônica. Ele tinha muito dinheiro, e Jesus, ele tinha um ministério abençoado e tinha algo para fazer. Então ele chega assim: olha, eu sou maior que Jesus, porque eu tenho grana, eu tenho dinheiro. Vou lá perguntar para ele o que eu tenho que fazer para entrar na vida eterna. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida? A forma que ele se dirige é uma forma irônica, ironizando. Jesus citou para ele os mandamentos. Citou ou não citou? Não matarás, não roubarás, né? Citou o mandamento. Aqui o homem não quer ouvir. Por quê? Ele diz para Jesus: opa, desde a minha mocidade eu tenho feito tudo isso aí. Ou seja, você é mole, eu estou por cima, você é mole. Aí Jesus disse: então falta uma coisa. Vende tudo que tem, dê aos pobres, terás um tesouro no céu, e siga-me. Aquele homem foi despedaçado no meio, foi partido no meio. Por que Jesus falou isso e saiu andando? Segue-me, saiu andando. Porque Jesus sabia que não adianta perder tempo com quem não quer ouvir. Por quê? Porque Jesus tinha mais o que fazer. E aquele jovem rico não tinha nada para fazer, ele é rico. Sabe qual é o nosso problema? Nós perdemos muito tempo com aquele que não tem nada para fazer. Quem não tem nada para fazer sempre vai te atormentar. É por isso que cabeça vazia é oficina do diabo. Quem não tem nada para fazer
ele sempre vai perseguir alguém. Quem não tem nada para fazer, ele sempre vai tentar atrapalhar alguém. Quem não tem nada para fazer, ele sempre vai dificultar a vida de alguém. Então Jesus, sabendo que ele não quer ouvir, não tem nada para fazer, Jesus estava dizendo: eu tenho muito o que fazer, porque eu tenho um propósito, eu preciso salvar a humanidade, eu estou indo, você fica. Aleluia. Se Jesus é parecido com a gente ia correr e falar: não, vamos comigo. Ó, não precisa vender tudo não, vende só uma parte. Não, quer saber? Não precisa vender nada. Se você quiser vir comigo. Não, irmão. Jesus sabia que eu não queria ouvir. E eu estou ensinando algo para mim e para você. Quando alguém não quer ouvir, em uma briga, não tente te levar para frente. Já para ali com aquela briga. Não vou discutir com você não. Você não quer ouvir? Eu estou indo, quer vir? Não, então fica aí. Estou indo embora. Sabe o que Jesus estava ensinando? Quem tem propósito não para discutir. Quem tem propósito não para brigar. Quem tem propósito, aleluia, não volta atrás. Quem tem propósito não fica perdendo tempo. Quem tem propósito não fica. Por que tem muita gente parando e desistindo? Porque não está fazendo nada. Então quem não tem propósito, ele sempre vai parar, sempre vai desistir. Mas quem tem propósito está dizendo: Deus tem um propósito na minha vida, eu não posso parar por aqui. Deus tem um propósito na minha vida, isso aqui não pode me atrapalhar. Deus tem um propósito na minha vida, isso aqui não pode me impedir. Deus tem um propósito na minha vida, eu preciso ir para frente. Deus tem um propósito na minha vida, esse daí que não quer ouvir não vai me estragar. Eu vou continuar porque Deus tem um propósito na minha vida. Posso ser bem sincero? Aprenda a separar propósito de pessoas. Aprenda a separar propósitos de pessoas. Quantas pessoas passaram pelo teu caminho e foram embora? Perdi as contas. Quantas pessoas passaram pelo teu caminho, até na infância? Aquela amiguinha de infância, né? Aquele amigão de infância, amizade boa. Você nunca mais viu ele. Nunca mais viu ela. São pessoas que passaram pelo teu caminho e foram embora. E muitas vezes a gente fica lá remoendo. Muitas vezes a gente fica chorando. Muitas vezes a gente fica aborrecido. Aprenda a separar propósito de pessoas. Nem sempre o propósito que Deus te deu vai incluir pessoas que você ama. Que Deus não vai salvá-los. Deus vai salvá-los, porque a Bíblia diz em Atos 16:31, e isso é promessa: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A tua família não vai se perder, os teus filhos não vão se perder, os teus irmãos não vão se perder, a tua família, ninguém deles vai se perder. Mas Deus pode dar um propósito para você que não vai dar para eles. Aleluia. Deus pode chamar você para ministrar. Deus pode chamar você para orar por alguém. Deus pode chamar você para ser alguém que trabalha no ministério. E talvez pode chamar o teu filho para ser um empresário. Ele nunca vai exercer o ministério, mas vai ser um empresário salvo em Cristo Jesus. Porque existe uma promessa de Deus na tua vida. Existe uma promessa de Deus na minha cabeça. Existe uma promessa de Deus na nossa casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. O teu filho será crente em Jesus, a tua filha será crente em Jesus, a tua casa inteira será crente e salva em Cristo Jesus. Oh, glória. Amém. Vamos ficar de pé, querido, em nome de Jesus.